Uma das piores coisas nessa pandemia foi a morte da ciência. Ou melhor, a forma arrogante como muitos, inclusive jornalistas, passaram a lidar com o assunto. A complexidade da coisa foi jogada na lata de lixo em troca das certezas arrogantes de quem, no fundo, nada entende do tema. A politização chegou ao ápice do absurdo. Chega a ser criminoso. Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas, disse Voltaire. Em ciência, então, nem se fala. O método científico é aquele que clama para se refutar uma hipótese, não para confirmá-la. Até porque sabemos das fraquezas humanas, das paixões que também acometem cientistas. E é preciso tentar evitar, então, o viés de confirmação. Desde o início da pandemia, eu venho mantendo a mesma postura coerente de humildade e de fazer mais perguntas do que de trazer respostas definitivas. O tratamento precoce funciona mesmo? Não sei, mas não faz sentido politizar o tema e tratar como um veneno perigosíssimo remédios amplamente conhecidos, inofensivos, tomados de forma profilática só porque o presidente os defende. As vacinas são uma panaceia? Não sei, mas é legítimo desconfiar de processos que foram atropelados ou então questionar sobre a diferença da qualidade entre elas, suspeitando mais das que têm origem em países com ditadura sem transparência. O lockdown salvou vidas? Há muita controvérsia aqui, mas sabemos com mais convicção dos estragos que ele causou na economia. E por aí vai. Infelizmente, essa não tem sido a postura da imensa maioria dos meus pares na imprensa. Eles adotam um tom de especialista, selecionam as autoridades que interessam para confirmar aquilo que eles já tinham concluído antes, usam a errática OMS só quando é conveniente, fazem cherry picking dos dados e fogem das perguntas incômodas que enfraquecem suas narrativas, suas certezas absolutas, fruto da arrogância. Arrogância, aliás, que assusta. Eis um exemplo entre tantos. Em vez de simplesmente reportar o fato, a notícia, o jornalista do Estadão afirmou categoricamente que um prêmio Nobel mentia de forma deliberada, enganava o seu público, estava totalmente errado. Isso é pura empáfia. O tema central dessa CPI circense, tratada com seriedade apenas por nossos jornalistas militantes, é a cloroquina, vista como um veneno, e a suposta omissão federal nas vacinas. Mas eis o que a patota ignora. Tudo aquilo que joga uma ducha de água fria nesse discurso politizado e previamente decidido. Não há uma investigação, uma busca pela verdade, apenas uma demonização do presidente e um pré-julgamento sem qualquer ciência verdadeira. É por isso que vizinhos como a Argentina e o Uruguai desaparecem do mapa, pois os seus casos dificultam muito sustentar essas narrativas. Com Lula tudo estaria melhor no Brasil, a culpa é de Bolsonaro, um negacionista que virou as costas para a ciência, não apoiou o lockdown, não quis comprar vacinas e... Ops! Aí vem a notícia que enterra de vez esse discurso, né? E ela é ignorada pela oposição. Até o momento, diz a reportagem, a Argentina já aplicou uma dose de vacina em 19,6% da população e 2 doses em apenas 5,4%. Mas, segundo os nossos especialistas, o Brasil já poderia ter vacinado 100% dos mais de 200 milhões de cidadãos, 4 vezes mais que a Argentina. Isso sem falar que o governo esquerdista na Argentina endossou com vontade o lockdown. Deu certo? Já o Uruguai tem uma vacinação de fato muito maior, mas isso não o impediu de passar o Brasil em mortes por habitante com essa nova onda, essa nova variante mais agressiva. Mas a nossa mídia em geral ignora tudo isso, pois investe pesado na narrativa que condena Bolsonaro por tudo de ruim. Virou uma imprensa abutre, que só muito a contragosto é forçada a divulgar notícias positivas. E quando faz, às vezes sai um ato falho, como o da apresentadora da CNN Brasil, que disse: infelizmente vou ter que falar de coisas boas. Vejam. Não sai daí porque agora, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa, mas com valores não tão expressivos aí. Mercado de trabalho formal registrou um saldo positivo em abril, mês passado,
criação de mais de 120 mil empregos com carteira assinada. Esse dado é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Foi divulgado hoje pelo Ministério da Economia. Vem para cá com... Comparando os Estados Unidos com o México, novas questões sobre vacinação surgem também. Eu preparei um gráfico com dados oficiais dos Estados Unidos para trazer perguntas necessárias, pois assim se faz ciência. Talvez os nossos jornalistas pudessem explicar o mistério. Como vários estados já sem lockdown, ainda sem a vacinação no começo do ano e, mesmo assim, mostrando hospitalização em queda contínua acelerada. Como pode? Como aconteceu isso? Talvez esses jornalistas que manjam tanto de ciência possam explicar esse outro dado oficial. A curva de morte per capita nos Estados Unidos é basicamente a mesma do México, cujo presidente esquerdista foi acusado de ser um negacionista também. Mas o México não vacinou nem a quarta parte em relação aos Estados Unidos. Quem explica? O jornalista Guga Chakra, do Globo, chegou a atacar o López Obrador comparando a Trump. Uma desgraça a performance do trumpista Obrador, negacionista como o ídolo dele, escreveu. Deixando de lado o absurdo ridículo de chamar o esquerdista de trumpista, será que a performance foi tão pior assim? Então, por que as curvas de óbito são tão parecidas? Mas o México, repito, não vacinou nem um quarto do que vacinou os Estados Unidos. Como fica? Alguns jornalistas acusam o México de ter testado pouco e, por isso, poderiam estar subestimando as mortes com Covid. Pode explicar, talvez, uma parte do quebra-cabeça, sim, mas toda a diferença? O México esquerdista estaria escondendo 3/4 de todas as mortes com Covid? Quando os dados vão contra a minha teoria, pior para os dados? Outra comparação incômoda para os isolacionistas arrogantes é entre Suécia e Reino Unido. A Suécia não decretou lockdown, chegou a apostar na imunidade de rebanho, vacinou bem menos do que a Inglaterra e, mesmo assim, as curvas de óbito por população são rigorosamente as mesmas. Talvez o vírus siga um curso independentemente das restrições ou mesmo das vacinas? Talvez variantes expliquem mais do que os jornalistas querem admitir por questões políticas? Talvez desconheçamos mais do que aceitamos reconhecer sobre toda essa pandemia? Não obstante, você traz essas perguntas difíceis e é recebido com escárnio, com mudança de assunto, rótulos ou fuga pela tangente, justamente pelos que te acusam de ser negacionista, só por não repetir as verdades reveladas por quem apresenta tudo menos evidência científica para o que afirma. É muito tosco e também perigoso. Hayek, Prêmio Nobel de Economia, alertou sobre a arrogância fatal de quem acha que entendeu tudo, mas no fundo conhece apenas uma pequena parcela do todo. Gente, mais humildade, principalmente vocês, senhores e senhoras da mídia.